Olá pessoal, eu sou o professor Jardiel, tudo bem? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre currículo, portfólio e carta de apresentação. Eles devem ser utilizados juntos, eles devem ser utilizados separados. Qual é a diferença entre um currículo, um portfólio e uma carta de apresentação? Certo? Se você também quer saber, fica com a gente aqui no vídeo que vamos responder nesse momento. Bem, uma das primeiras coisas que a gente precisa observar é qual é o papel do currículo, qual é o papel do portfólio e qual é o papel da carta de apresentação. Em alguns casos, eles podem ser utilizados juntos. Em outros casos, eles são utilizados de maneira específica. Inicialmente, eu quero falar com vocês sobre o currículo profissional. Professor, como é que eu devo produzir a questão do meu currículo? Hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre um currículo tradicional. Quais são as informações essenciais que precisam conter nele? Por exemplo, inicialmente você vai ter a estrutura do currículo, geralmente produzido numa folha A4, certo? É interessante que a gente entenda que o papel do currículo nada mais é do que uma análise sintética de quem é o candidato, ou seja, você precisa ter as suas informações apresentadas no currículo de maneira clara, objetiva, coerente e principalmente verdadeira. Certo? No primeiro momento, imagine aí a questão do currículo, certo? A gente tem um modelo aqui para você poder dar uma olhada. Assim que você olha para a questão do currículo, você vai ver lá o nome, certo? Vai ter exatamente a questão de alguns destaques. Cuidado para quando você olha para o currículo, e lá no currículo tem currículo vitae ou currículo profissional. O documento já é um currículo. Você não precisa colocar o nome currículo vitae ou currículo profissional. Essa é uma ação da década de 90, certo? Então deixe o seu currículo mais atual, mesmo a gente estando falando aqui sobre o currículo tradicional profissional, ok? Então, seu nome, suas informações, a gente vai chamar de informações de localização, como telefone, endereço, e-mail. Professor, eu preciso colocar RG, CPF, número da carteira de trabalho? Não precisa. Essas são informações íntimas, certo? Elas serão solicitadas no momento da sua contratação. Na sequência, você segue no currículo, certo? Vai ter a questão do objetivo profissional, na sequência, formação acadêmica, na sequência, experiência profissional, formação complementar e, se você desejar, referências pessoais e profissionais ou ainda informações adicionais. Vamos ter um novo vídeo aqui no nosso canal que vai estar saindo na próxima semana, que vai ensinar você a fazer o currículo do zero, certo? Então o currículo tradicional tem essas seções, certo? Sua apresentação de maneira sintética, mais o objetivo do seu currículo, objetivo profissional, formação acadêmica, experiência profissional, formação complementar, referências pessoais e profissionais, informações adicionais como você desejar colocar, certo? Já a carta de apresentação, certo? Ou a carta de recomendação, que são duas cartas diferentes. O que é que vem a ser a carta de recomendação? É quando alguém escreve uma carta recomendando você. Professor, e como é que eu consigo uma carta de recomendação? Você precisa pedir, essa é a primeira coisa, certo? Você trabalhou numa empresa durante 6 anos, durante 3 anos, durante 2 anos, durante 1 ano. Você realizou a questão de algum projeto com algum professor, peça a ele uma carta de recomendação. Peça a ele uma carta de recomendação, peça para ele escrever, né? Dizendo quem é você, dizendo quais foram os seus méritos naquele trabalho realizado. A carta de recomendação, ela funciona como se fosse um selo. É um selo de qualidade que você tem no seu currículo, certo? É quando é alguém atestando que você é competente para aquela função. Já o portfólio, o que é que vem a ser o portfólio? O portfólio funciona muito, principalmente para profissionais da área artística, para profissionais da área de marketing, para profissionais da área de jornalismo, publicidade e propaganda e outros profissionais também. Um portfólio nada mais é, preste atenção no que eu vou dizer, um portfólio nada mais é do que a reunião dos seus principais trabalhos. A exemplo, eu trabalho como web designer.
Então eu fiz as artes para a campanha publicitária do supermercado José, depois eu fiz as artes da pizzaria Andrade, depois eu preparei a questão de uns documentos para um curso da minha cidade ou para uma universidade, ou desenvolvi um site para uma empresa da área de plásticos localmente e assim por diante. Todo esse trabalho que eu estou realizando, eu vou guardando ele, certo? Guardei a arte de um, guardei a arte que eu fiz para o outro, tem o link do site no ar que eu realizei, e eu vou juntando isso como se fosse um documento, um abaixo do outro. Na verdade, a minha recomendação é que na hora de você organizar seus últimos 10 trabalhos, os seus últimos 5 trabalhos, você organize sempre daquele que você julga ser o melhor para o menor. Certo? Ou seja, aquele que você diz assim, esse aqui eu caprichei. E por que nessa ordem, professor? Para você poder gerar curiosidade no seu currículo. Eu tenho um amigo, por exemplo, que fez assim. Eu organizo o meu portfólio, professor, eu boto as artes mais ou menos no começo e as melhores no fim. Eu disse, por quê? Por que você não coloca as artes, as suas produções melhores no começo e as demais você vai fazendo descendo? Porque na hora que o entrevistador vê o seu portfólio, inclusive para algumas vagas, já se pede, certo? Envie o seu currículo e o seu portfólio. A gente realizou uma seleção aqui, certo? No Instituto Moura, para uma vaga de web designer. E não pedia apenas o currículo. Envie o currículo mais o portfólio. Ou seja, uma produção de tudo aquilo que você já fez. Então são 2 documentos. O currículo mais o portfólio. Existe também o que a gente vai chamar da carta de apresentação, certo? A gente tem o currículo como elemento 1, a gente tem a carta de recomendação como elemento 2 e a gente tem a carta de apresentação. O que é a carta de apresentação? É você se apresentando para o entrevistador. É você, certo? Se apresentando, dizendo quem é você, dizendo quais são suas qualidades, dizendo quais são os seus defeitos. É praticamente você respondendo as perguntas essenciais de uma seleção. Geralmente funciona nessa tocante. Professor, eu devo enviar todos esses documentos para qualquer vaga que eu for me candidatar? A resposta é não. Você deve enviar, a priori, um currículo para as vagas que estão em aberto. Se existe uma vaga, por exemplo, para vendedor ou vendedora, você envia o seu currículo para a vaga de vendedor. O seu currículo. Evidentemente que ele precisa estar bem elaborado e, principalmente, um currículo, ele deve ser construído pensando na vaga. Um currículo precisa ser construído pensando na vaga. Outra coisa, uma dica que eu vou dar aqui muito importante, para você que chegou até aqui nesse vídeo. Outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal. Certo? A gente vai estar sempre postando materiais nessa direção. O seu objetivo, o objetivo do seu currículo tem que estar alinhado com a vaga. É indispensável. Eu, por exemplo, fizemos uma outra seleção aqui no Instituto, a gente está sempre fazendo seleções para empregos, entre outras coisas, e a gente tinha, por exemplo, uma vaga para atendente. Nessa vaga de atendente, um dos currículos que a gente recebeu funcionou da seguinte maneira. Na hora que a gente abriu o currículo, tinha lá o objetivo da candidata em especial era trabalhar neste pet shopping. Eu disse, gente, essa vaga é para um pet shopping? Não, essa vaga é para um restaurante. Sabe o que aconteceu? Ela pegou um currículo, certamente que ela utilizou para outra oportunidade, e acabou mandando para a vaga. Professor Jardiel, eu tenho que ter um currículo padrão. Você pode ter um currículo padrão, mas o ideal é que você tenha um currículo para cada vaga que você vá se candidatar. No mínimo, a adaptação do objetivo, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Teremos mais vídeos no canal nesse sentido. Não deixe de se inscrever, certo? Vamos ter um vídeo de como produzir uma carta de apresentação. Vamos ter um vídeo de como produzir um portfólio assim de sucesso. Vamos ter um vídeo de como conseguir cartas de recomendação e principalmente como fazer um currículo, ou seja, como fazer um currículo que vai conquistar o selecionador. Saudações e abraço forte a todos e a todas.